É treta, é babado, é polêmica, a madrugada rendeu e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo com todas as informações, tudo o que aconteceu na madrugada em ordem cronológica, tintim por tintim. Então já sabe, deixa seu like porque ele é super importante e ajuda demais o canal, tá? Mas olha só, com a Paula eliminada ontem com 72% dos votos, é claro que a gente ficou chocado, né? Dentro da casa, eles não ficaram tão chocados assim, porque eles já imaginavam a saída dela. Mas aqui fora, o lance pegou fogo. E o lance é o seguinte, você acha mesmo que a Paula saiu pelas atitudes dela ou os cactos teriam alguma coisa a ver com isso, tá? Porque foi exatamente no dia da eliminação da Paula que o nome da Juliette e cactos ficaram nos trending topics do Twitter, tá? Ficaram nos assuntos lá mais falados e pra quem não lembra, a Paula se referiu à própria Juliette como uma trajetória pobre, sofrida, quando ela falou, né, no jogo da discórdia com a Marília, quando ela foi falar da Marília e tal, foi criticar a Marília, disse isso e os cactos já tinham avisado que iam deixar tirar ela de lá. Será que foram os cactos? Vocês acham? Eu conto aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Bom, o Christian ficou em choque e teve também a Amanda e os sapatos juntinhos, tá? A Amanda disse pra ele que, né, ele é o porto seguro dela lá dentro e ele disse que ela é o dele. O chip enlouquece. Bom, só que o negócio é o seguinte, tá? Chama o Butantan porque tem cobra solta. A Kay tava abraçando a Amanda e chamando ela de maravilhosa. O Alface tava chorando muito, tava, né, sofrendo com a eliminação da Paula e tudo mais. Só que daí o Guimê foi lá aconselhar o Alface e disse que dessa vez, né, ele precisava o quê? Controlar o emocional, se juntar a pessoas que ele se identifica. E o próprio Guimê disse que vai fazer isso também, tá? Que a partir de agora ele vai se controlar mais e vai jogar com quem ele gosta, com quem ele tem afinidade. Cada vez mais esse lance de grupos fica pra segundo plano. Eu acho que eles não vão querer muito jogar em grupos essa semana, tá? Bom, já o Nicásio disse que no dia que não tiver mais ninguém que possa fazer companhia, que quando ele tiver com medo, que o jogo deixou de valer pra ele, que pode ser 5 milhões, que ele não se importa, porque daí não vai valer a pena. Bom, mas e aí eu te pergunto, né? Não tem outra pauta pro sapato, não, gente? Puxa. Ele tava lá no fundo do mar, conversando com o cowboy, relembrou de não ter sido levado pro VIP pelo cowboy, aquela coisa toda. E aí o cowboy disse pra ele assim, ó, acabou agora esse trem, chama. Já falei pra Kay e agora no VIP é eu, ela e sapato e quem, né, e quem tiver na reta. O Gustavo disse, inclusive, que jamais trairia o sapato e que prefere ele ir pro paredão, ele se colocar no paredão, se for pra salvar o sapato. A cara nem treme, né? Bom, aí, minha gente, a gente tem o quê? A Amanda, que voltou desse paredão e ela tá vingativa a ela, tá? Ela disse que se ela não tinha motivo pra brigar, agora ela tem 5, referente, né, aos votos que ela recebeu. Ela ainda disse, em conversa com a Aline, ela se abraçando, super emocionadas, ela disse que agora é a revolta do hortifruti. E aí a Aline falou que é a revolução botânica, que as plantas estão vivas. Aí começaram a especular por que a Paula saiu e tal, e é claro que começaram a falar mal dela, né? A Bruna comentou que a própria Paula mentiu por diversas vezes, que mentiu pra ela, mentiu pro grupo, mentiu pro Christian, mentiu pra todo mundo e tudo isso numa noite só, que é muita contradição. E que não vejo que ela mentiu porque ela era má, mas porque ela acaba se embolando nas histórias e esse tipo de coisa. E aí o Guimê ainda disse que ela é intensa demais, que esse é o jeito da Paula. E o Ricardo relembrou o discurso do Tadeu, falando que tem a parada do VT e que quando o Tadeu fala exatamente sobre isso, eles acreditam que ele tava falando sobre o lance dela do pós-paredão, que ia atacar coisa no Christian, esse tipo de coisa. Bom, falando no Alface, ele tava dando umas alfinetadas, mas a questão é, quem aguenta o Alface? Ele tava numa conversa sobre a Paula, essa que eu acabei de te contar. Tava ele, o Alface, a Alface e a Bruna. E aí eles acabaram meio que se alfinetando. Por quê? O Alface disse assim, ó. Ela assumiu que contou que você também era capaz de fazer a mesma coisa. E a Bruna falou assim, ó. Não foi assim a situação, Facinho. E ele, poxa, mano, você tá voltando no assunto, a mina já saiu. E a Bruna, ué, a gente tá conversando sobre isso. Se você não quer falar sobre isso, levanta e sai. Desculpa. E o Alface, você tá batendo numa tecla. E ela, eu não tô batendo.
lendo, eu tô tentando ler. Se te incomoda, levanta e sai. Babado. Bom, o Alface ainda deixou claro que todo mundo do deserto achava que a Bruna ia sim contar pro Christian sobre o contragolpe. E com certeza ela ia, tá? Bom, daí o Guimê comentou sobre a Bruna ter dado a abertura pro Christian. Ela não gostou muito da história, interrompeu o assunto. E aí ela começou a falar mal do Nicásio. Ela disse que não confia nele e que também, né, não confia muito no Christian. Ela falou, virei minha chave, não vou ser vítima da edição, não vou ser otária, não é meu isso, eu sou mulher pra caramba. E aí o Guimê disse que é pra ela deixar essas histórias de lado e seguir a vida dela, entendeu? Segue adiante. O Nicásio tava lá conversando com o pessoal também, e ele começou a falar que o enredo da Amanda tava realmente fraco na casa, mas que depois de tantas cobranças ela tá tentando acordar, tá tentando botar um cropped e reagir. Ele disse ainda que o jogo dela tava sem cor, ou seja, apagado. Ele ainda falou que outras pessoas também notaram isso e falaram isso com ele. Bom, aí o Ricardo tava conversando lá com o Guimê, e o Alface disse que o quarto deserto julga as coisas com 2 pesos e 2 medidas. E ele disse também que o Sapato só vai jogar se for pra votar no Fred Nicásio, porque ele também tá obcecado por essa história, e que se ele só vai votar se for no Fred Nicásio. Eles ainda disseram que o Sapato não cansa dessa treta, não cansa dessa história, e o Ricardo disse que ele vai até o fim com essa parada. Até eles perceberam que o próprio do Sapato não muda de assunto. Ninguém aguenta mais. Bom, aí a Bruna tava ali e tal, conversando com eles, voltou, conversou, e eles continuaram falando do Sapato. E aí o Guimê disse que apesar dele gostar do Sapato, ele não quer mais jogar com ele. Ele ainda disse que tem a possibilidade do Christian e do Cowboy reatarem a aliança. Isso tudo se o Christian provar que de fato não mentiu. E aí o Guimê comentou com o Alface que já se resolveu com a Domitila e que se precisar votar nela na próxima semana, se tiver algum motivo de fato, ele vai fazer isso também. Pois bem, depois, lá no quarto do líder, a Kay e o Cowboy estavam vendo a câmera focada no Alface, no Guimê e na Bruna, nessa conversa que eles estavam falando. E aí eles decidiram usar um dos cards. E aí eles estavam falando sobre a eliminação da Paula. E aí o Cowboy disse assim, ó, eles estavam falando de mim. E aqui não, eles estavam falando da Paula. No começo ela falou, ela mudou muito. Babado, né? Bom, aí o Guimê ainda tava conversando e falando sobre isso e dizendo que era nítido que a Bruna vivia assim de cochicho com a Paula, com o Christian pela casa. E ele disse ainda que a companhia da Paula potencializava muito um lado da Bruna. E a Bruna acabou concordando que de fato, que não era uma boa companhia. Bom, vocês viram que a Kay e o Gustavo estavam lá no quarto do líder, né? E a língua era um chicote. E aí eles começaram a criticar o Fred Nicásio. A Kay disse que o Nicásio é muito manipulador. Ela falou assim pro Gustavo, ó, eu não sei o que você acha, mas ele foi o único que teve a visão do que o Chris fez e fez todo mundo acreditar, obviamente com o Chris vacilando. Isso é um ponto positivo, mas esse lance do manipulador, ele é sim, porque ele tentou manipular o grupo pra votar nele, no caso no Chris, e é o que todo mundo fala quando vota nele. A gente tem que ter vários pesos pra ir nele, cara, não dá pra ir nele agora. E aí o Gustavo fala que não vai votar no Chris agora. E a Kay disse que sabe, mas o fato de gostar e tá sentindo essa desconfiança precisa de motivo. E acha que alguns dos motivos podem ser esses. Mas ela ainda disse assim, ó. Mas viu a história de ontem de que era uma simples mudança de quarto? Ele falou pra você? Aí o Gustavo, não, ele falou sobre essa história do sapato, né? Aí aqui, eu posso até confiar porque ele nunca me traiu igual o Christian, mas eu tô esperta assim com o jogo dele. Babado. O Cowboy disse que ele é malandro e que pessoas malandras não são confiáveis. E a Kay disse que o Nicásio joga aquilo que as pessoas querem ouvir, que fala aquilo que a pessoa quer ouvir. E aí o Cowboy fala que daí ele usa os argumentos pra ferrar. E a Kay disse que sim, que ele fala as próprias coisas que a pessoa fala só pra ferrar com ela. Que são coisas que não dá pra falar perto dele, que não sabe, né, se ele é forte, que ele voltou de um paredão falso e é só isso que eles sabem. Pois bem, aí vocês viram que aqui e o Gustavo estavam detonando o Nicásio, falando mal aquela coisa toda, né? Pois então, eles chamaram o Nicásio e a Domitila depois pro quarto do líder, e aí eles começaram a analisar o discurso do Tadeu. E aqui falou que não seria coerente ela indicar a Larissa pro paredão agora, porque não tem motivo pra isso. E aí com o Nicásio lá, ele começou a dizer que acha que os discursos do Tadeu sempre tem uma pincelada sobre todo mundo. E aí ele tava falando sobre o discurso, né, do último paredão, da Amanda na casa, que ela realmente tava fraca, que o jogo dela tava apagado e tal. E ele ainda disse que outras pessoas também notaram isso e falaram pra ele. Mas que ela, Amanda, tá pistolada só com ele.
E nisso o medo do Gustavo fica muito nítido, porque a língua dele é um chicote, a dele é daqui. Eles fazem, acontecem, falam o que querem e falam mal de todo mundo. E aí é nisso que o Gustavo pede para que as conversas do grupo fiquem ali, mesmo depois que o grupo terminou. Ele disse assim, ó: gente, pelo amor de Deus, o grupo acabou, mas o que a gente conversou no grupo morre no grupo. A gente não pode sair expondo todo mundo porque acabou o grupo, porque vai querer fazer amizade com outras pessoas. Não vai querer expor as visões de jogo, as estratégias. A gente se expôs e a gente já mostrou o nosso jogo. Babado, né? Bom, aí o Nicásio contou que anteontem, quando tava conversando com o Sapato pra eles tentarem se acertar, a Bruna chegou no meio da conversa, pegou coisas distorcidas e acabou expondo ele no jogo da discórdia. Essa treta do Nicásio pela Bruna, com certeza vai ser uma das histórias principais daqui adiante, porque ela não suporta ele, mirou nele com todas as forças e vai continuar mirando. E aí, o desespero do Nicásio bateu. E ele acaba apelando mesmo pro pessoal que tá ali com ele, né? E nisso ele pede pra Kay, pro Cowboy e pra Domitila defenderem ele quando ouvirem alguém falando mal dele pela casa. Ele diz que por mais que eles não estejam juntos, né, ele conta com eles pra proteger ele desses julgamentos, desse falatório, assim como ele também vai defender eles se escutarem alguma coisa. Ele disse assim, ó: é um pedido meu pra você, Gustavo, Kay e Domi, porque eu já falei com o Biel, com a Marvila e com o Black. Babado, né? Bom, aí ele saiu do quarto, o Nicásio e a Domitila. E aí, né, meu amigo? É que eu vou te dizer que a língua de chicote voltou, né? Eita, porque é o seguinte, assim, ó. Depois que o Nicásio faz esse pedido pra ele ser defendido, a Kay e o Cowboy começaram a rir, a falar mal dele depois que ele saiu do quarto. E aí a Kay disse assim, ó: você viu o corte que eu dei nele aqui? Ele já queria manipular a gente pra falar pra todo mundo que ele não é essa pessoa ruim. Vamos ficar espertos. Se 9 pessoas estão falando que ele é manipulador e mentiroso, alguma coisa tem. Ninguém fala isso à toa. Você viu o que ele falou aqui? Espero muito que vocês me defendam. E eu não vou fazer isso. Prefiro ignorar a pessoa que estiver falando mal. E aí ele mudou na hora. Ele não vai vir aqui falar o que a gente tem que fazer. Babado, né? Só que ela não parou, tá? A Kay ainda disse que o Nicásio vai se queimar sozinho igual o Christian, que não vai defender ele. E isso tudo poucos minutos depois que ele saiu do quarto. E ela insiste em dizer que ele tava tentando manipular eles, que o Nicásio é igualzinho ao Chris, que é a mesma coisa que ele fez, e que se ele realmente estiver fazendo isso, ele vai se queimar sozinho. E aí o Cowboy diz que ele não vai assumir o BO de ninguém, e a Kay fala que eles têm sim que se poupar e que não podem pegar o BO dos outros, que ele quer proteção. Por quê? O Cowboy questiona, né? Por que o Nicásio tá pedindo essa proteção? Por que ele quer ser protegido? Porque ele tá devendo alguma coisa, segundo o Cowboy. E aí a Kay disse assim, ó: ele falando isso é questão de lealdade? Lealdade é quando a gente tava jogando junto. E aí, a Kay e o Gustavo continuaram falando e tal, e eles acreditam que a estratégia de continuar mirando no Guimê pode ser boa, que ele só não saiu agora porque era só um eliminado por vez. Mas quando é que vai ser 2, gente? Não vai ser. Bom, na área externa, o pessoal tava conversando, Mosca, Marvila, Nicásio, Sara, e aí o Mosca acha que ele é um jogador desinteressante pro público. E por que ele tava falando isso? Porque aquele corte que o Tadeu deu no jogo da discórdia dele montou um triplex na cabeça do menino, né? E aí o pessoal tava começando a consolar ele, dizendo que foi a forma correta, só foi dita no momento errado e tal. Só que a verdade é, Mosca, que você tá certo, a gente não te aguenta mais ser chato pra dentro. Muito chato. E realmente é um jogadorzinho apagado. Bom, aí o Fred Nicásio disse que normalmente iria amaciar as palavras, né? Mas na dinâmica da Discord ele precisa e ele vai falar tudo. Bom, daí a Sara hablou muito. Por quê? Ela disse que ainda vai tentar construir uma relação com a Domitila, mesmo sabendo se ela quer isso ou não. Que ela confirmou com a Domitila e a Domitila realmente falou o nome dela naquele lance com o Guimê. E aí a Sara disse que a Domitila fez a mesma coisa que o Christian e a Paula. E aí o Nicásio, mas foi uma proporção menor. E a Sara, fez, mesmo que em proporções diferentes. E a Marvila, é que ele errou nisso aí. E aí o Nicásio disse que apesar de ter uma super troca com a Domitila, não sabe até que ponto pode jogar de fato com ela, né? Ele disse que ela tá buscando interações com pessoas que podem botar
a Sarah, por exemplo, no paredão, que quando ela veio falar pra ele as coisas, ele achou tudo muito estranho. E aí o Nicásio disse ainda que mesmo não jogando mais com o Cowboy e com a Kay, vai colocar eles no VIP por gratidão. Aí o Nicásio disse que não mede também a Bruna e a Larissa pela mesma régua. Ele disse que a Bruna não sabe ouvir e que a Larissa sabe. E aí é nesse contexto que esse pessoal que tava conversando ali começou a falar muito bem da Larissa e do Fred, dizendo que os dois são muito coerentes e inclusive eles estão super bem vistos pela casa, tá? É nessa conversa também que a Sarah disse e tava explicando que ela não ficou com o Alface porque os dois não têm certeza se eles queriam ficar ou não com alguém do jogo. E o outro fato também era que o Alface tava interessado na Paula, né? Então eles continuaram conversando, falaram bem da Larissa e do Fred, disseram que a Larissa é uma jogadora muito observadora, que ela faz as contas, que ela tem boas estratégias, projeção de jogo e esse tipo de coisa. Já numa conversa no deserto, né, ali com o pessoal do deserto, a Amanda também focou e disse que vai mirar no Nicásio. Então tem a Bruna pra votar no Nicásio, tem a Amanda pra votar no Nicásio, tem o Sapato pra votar no Nicásio. Então eles estão ali meio que, mesmo sem se organizar, se organizando. E aí o Sapato disse que qualquer um que ganhar o líder vai indicar o Christian. E a Amanda falou que ela não vai indicar o Christian. E a Bruna disse que ela também não indica, que ela fica, né, na dúvida se indicar ele ou o Nicásio, na verdade. Aí a Amanda fala que nunca mentiu o voto dela, que sempre falou pra todo mundo antes e que o voto dela sempre foi no Fred. E aí a Bruna disse que não duvida nada do Fred começar a puxar assunto com a Amanda. E a Amanda disse assim, eu não duvido de nada. Ele já veio até conversar comigo. Babado, né? Foi nessa conversa que a Bruna disse que precisa de uma resposta do público sobre o Fred e Nicásio. E aí ela disse que virou um alvo dele, que ela vai ir nele também, e que, enfim, que ela tá mirada nele, ela vai... É isso, entendeu? Nele até o final. Só que a Amanda disse que o Nicásio, isso não é recíproco, porque ele não tem coragem de colocar a Amanda. E aí eles continuaram falando sobre o paredão, sobre esse lance de poder, de Coringa, de Christian, de Nicásio. E aí eles acham que o poder dessa semana pode ser uma imunidade e que o Christian é o candidato a arrematar esse poder Coringa. De fato ele vai, tá? Ele é o que tem mais dinheiro e a gente também tá achando que o Boninho vai tacar uma imunidade lá pra dar uma mexida no jogo. O que você acha? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? E a Bruna também acha que tem muita chance do Christian pegar esse poder Coringa, mas que inclusive tem muita chance dele não ir pro paredão. Porque se ele não for vetado pelo líder, assim como o Anjo, ele pode pegar o poder Coringa. E aí eles entraram em consenso que se o Christian for pro paredão, não é pra colocar o Christian junto, tá? O Nicásio junto. Se Christian for pro paredão, não é pra botar o Nicásio junto. Pois bem, depois a gente teve o Alface mal, chorando de novo com a eliminação da Paula, que a Paula machucou ele muito o coração dele e tal. Mas durante a madrugada teve brincadeira também, tá? Isso porque a Sarah tava dando uma ignorada no Mosca, tá? De implicância, tudo de brincadeira de implicância, tá? E aí ele disse, é porque o Alface é mais prioridade que eu? Aí a Sarah brincou que ia quebrar o pescoço dele e tal. E o Mosca e a Marvel começaram a botar pilha na Sarah. E aí ela não gostou da brincadeira. E aí o Mosca disse, ó, tá seguindo a Sarah a câmera. E a Sarah, para de brincar com isso que eu não posso fazer coisas agressivas. E ele, eu só falei que a câmera tá te seguindo. E ela, não, tá todo mundo junto aqui. E a Marvel, não, eu vou andar só com a Sarah nessa casa porque a câmera segue ela. Aí o Mosca, eu vou começar a me aproximar da Sarah por interesse, só pra aparecer no BBB. E a Sarah, ai que saco, eu não gosto dessa brincadeira, já falei pra vocês. Bom, já no quarto do líder, o clima começou a esquentar, mas daí na madrugada, né, gente? É melhor do que 3 da tarde, né? E aí, pra finalizar, a Kay tava insistindo que o cowboy dissesse coisas românticas pra ela. Mas qualquer coisa romântica. Com vozinha de bebê. Ai, fofinho, ai, que amor. Ai. Só que o Gustavo não conseguiu, né? Ele começava a rir e aí não dava muito certo. Aí foram dormir mesmo. Madrugada rendeu, né? Bom, eu vou estar de olho, vou te contar tudo isso e muito mais sempre aqui no Já Contei. E eu te espero daqui a pouco ao vivo, meio-dia, pra gente comentar tudo isso e muito mais. Te espero. Antes de sair, deixa o seu like porque ele é super importante. Afinal de contas, você sabe, a maior cobertura do BBB 23 é aqui no Já Contei. Te espero no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.